voltamos com mais um episódio do Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul, que é gravado aqui em Caxias do Sul, a Serra Gaúcha. E a gente vai falar sobre um tema bem importante, principalmente se tu gosta de novidades, porque para nós não é, mas para muitas pessoas né? A gente vai falar aqui sobre o mercado para veganos e vegetarianos. Então, a gente está no Rio Grande do Sul, aqui a terra do churrasco, né? A gente até fez um programa sobre churrasco agora há pouco, mas a gente acha importante abordar todos os temas, e esse é um tema extremamente importante para ter o cuidado com saúde, para a gente pensar meio ambiente, para a gente pensar tudo que envolve o que é global. Então, vamos falar com uma dupla aqui sensacional. Um deles é estreante, o outro não. Já está na segunda vez. Quem é que está aqui com a gente? Começou. Então, meu nome é Matheus, 28 anos. Já estive aqui uma vez, né? Aqui não nesse local, né? Nesse mesmo local, mas já estive com vocês. Esteve na primeira temporada. Na primeira temporada, é isso mesmo. Muito bacana, hoje um pouquinho menos nervoso, né? Um pouquinho mais tranquilo. Mas muito bom falar de assuntos que são importantes para o nosso futuro, coisas que abordam o meu estilo de vida e coisas que eu adaptei o meu estilo de vida e visando tudo isso, né? Sustentabilidade, o futuro do nosso planeta, da nossa saúde, né? Então, muito bom falar sobre isso e muito bom estar com vocês aqui de novo. Então, prazer, eu me chamo Gabriela Viganó, eu tenho 29 anos, trabalho como vendedora de moto, como influenciadora digital, sou formada em administração e tenho pós em marketing digital e IA. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse assunto que é muito importante. Tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas sobre, né? Então, a gente está aqui para ajudar a esclarecer o máximo que a gente puder. Show de bola. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, e estamos aqui mais um podcast para tratar desse assunto que é bastante importante, muito difundido e que, na minha opinião, não deveria, mas é polêmico. Então, eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias, e há 3 anos convivo com a minha nora, que é vegetariana. E para mim foi uma mudança de chave total, porque numa família onde... Na verdade, eu não vou dizer isso. Eu vou dizer que a gente sempre consumiu proteína animal, tá? Mas como a gente morou 9 anos em Salvador, a gente substituiu a proteína do gado pelo frutos do mar. É proteína animal igual, tá? Mas a gente já tinha feito uma certa transição de não ser 100%, na verdade nem 50% na minha casa é ou gado ou porco. Era 50% frutos do mar. Então a gente já foi fazendo assim, ó, e mudando um pouco, diversificando mais a alimentação. Com a chegada dela, há 3 anos estando conosco, a gente foi fazendo outras substituições e foi aumentando o leque, tendo uma vida mais leve e quebrando muito paradigma. Acho que a gente começou a enxergar as coisas de outra forma. E eu queria que vocês contassem, então, um pouquinho pra gente como é que é essa transição, como é que foi para vocês, por quê, e também... Depois eu vou fazer outras perguntas. Vamos começar por aí. Não vou atropelar, vamos começar por aí. Então, começando pelo início, vamos embora. Eu comecei primeiramente, né, me adaptei à alimentação vegetariana depois de um período, digamos assim, da minha vida que foi um pouco mais intenso em questão de vivências. A gente conhece o mundo de hoje em dia, te propõe muitas opções e a minha vida nessa época ela era um pouco agitada demais. Eu vivia... Nessas épocas eu não era só um cozinheiro pizzaiolo, então eu vivia em festivais. Tu não contou, né? Tu não contou o que tu faz profissionalmente. Não, é verdade. Então começa por isso. Muito Diz bom, muito que... bom. Eu sou pizzaiolo, então, de profissão, como a gente fala, né? Cozinheiro, mas me rotulo mais como pizzaiolo, porque cresci dentro de uma cozinha de pizzaria desde os meus 14, 15 anos, mais ou menos. Então já são uma história de 11 a 12 anos de pizza, de forno. Então sou pizzaiolo.
E atualmente estou como chefe de cozinha na Beco Fábrica, ali em Lourdes, Caxias do Sul, dando muitas opções também e voz no cardápio para esse lado vegetariano, lado vegano, trazendo inclusão e muitas coisas que a gente aprendeu com o curso de gastronomia, né, no Senac, que tem também uma grande abrangência para esse lado e que traz muitas técnicas que são muito importantes, técnicas de cocção, técnicas de defumação, que são muito importantes para essa alimentação, que é o que agrega muito valor e traz muita coisa magnífica para esse universo, né? Então, eu busquei essa transformação nessa época da minha vida, né? Por querer dar uma diminuída no ritmo, vamos dizer assim. E através de estudos, pesquisas, hoje em dia tem bastante na internet, tem muitos estudos que indicam que realmente essa alimentação, ela traz a você um pensamento ou uma tranquilidade de pensamento que te tira um pouco daquela Frenesi. do frenético, exatamente, do dia a dia frenético, daquela coisa que tu acaba por um instinto animal, pois somos animais, vivendo muito o dia a dia, vivendo muito aquela rotina. Então, eu comecei a pesquisar e comecei a alicerçar esse sentimento, esse desejo com esses estudos. Então, comecei a introduzir na minha alimentação, com uma transição, obviamente. A gente sabe a nossa cultura do nosso Rio Grande do Sul, a gente sabe a dificuldade que é de tu encontrar algumas coisas. Quando a gente começou, na sequência ela também já veio me apoiar, porque nada conseguimos se a pessoa que está junto com a gente não apoia a gente, né? Então, na época que a gente começou, não tinha tanto recurso, não tinha tanta coisa no mercado, não tinha tantos produtos, tantas coisas dos plant-based, né? Não sei muito o inglês, né? Tu vai saber Plant-based. Aí, ó, a pronúncia certa, mas não tinha tanta coisa no mercado. É um mercado que está crescendo muito, então hoje tem muitas opções. Então foi por uma qualidade de vida mesmo. E isso resultou realmente em um alarmezinho. Não tem problema. Isso resultou, então, num impacto na saúde. Então, me trouxe um ganho expressivo em saúde, pois a minha alimentação na época não era tão regrada, era uma coisa assim, carne com isso, carne com aquilo, sem dar um campo, abrir mais o campo para nutrientes, para macro, micro, para coisas que tu consegue, através da alimentação vegetariana, estender mais o campo de encontrar mais nutrientes, encontrar mais coisas. Então, acaba sendo uma alimentação bem mais saudável, mais fibrosa, né? Mais condição, mais longevidade de vida, né? Então, eu comecei um pouquinho depois que ele. Ele começou antes que eu. E logo depois eu comecei. Minha sobrinha também já. Quando já também iniciou, né? Eu acho que, assim, a questão que mais me tocou realmente é a questão dos animais em si. Eu acho que a gente não precisa comer os animais para nos satisfazer, entende? Então, a gente tem milhões de outras opções. Com ele sendo chefe facilita um pouco, porque nada fica ruim, né? O pessoal diz, mas o que vocês comem? Tem muitas coisas. É que, olha, essa Muitas pergunta... coisas. As pessoas Essa acham... pergunta eu dou muita risada. Isso, até a nutricionista Isso é me polêmico, falou, né? né? Como é mais fácil lidar com pessoas que não comem carne? Porque tu come legumes, tu come verdura, tu come proteína, tu come grão de bico, tu come 1000 coisas, né? Mas eu acho que é essa a questão. Acaba... Isso é uma autocrítica a mim, que consumo carne, e o Matheus foi meu aluno, ele já me ouviu dizendo, eu só não viro vegetariano por preguiça, porque é mais fácil. Então, a mesma questão ali que tu disseste que te trouxe uma saúde, não desmerecendo a tua escolha de vida, mas eu acho que pelo próprio fato de tu se restringir a algo, faz com que tu procure substituições, então já te torna menos preguiçoso. E eu me lembro muito de um senhor que ele é vegetariano, e eu lembro que foi essa mesma reação de uma colega, uma antiga professora do Senac, que disse, tá, mas o que tu come? E eu me lembro muito bem dele dizendo, mas tu estudou pra quê se era só pra fazer carne? Então, Tá. fizesse só uma oficina de carnes e molhos. Exato. Então, é justamente a gama é muito maior. E a gente consegue, né, por mais que o curso do Senac não foque nessa área específica, a gente consegue mostrar para os alunos o quão grande é a variedade, visto que aula de carnes a gente tem 2, 3 semanas de aula e todas o resto das 500 horas praticamente não envolve
proteína. Isso, considerando também que a base de cozinhas tradicionais, como italiana, massas, molhos, né, são tailandesa e indiana, são todas a base de plantas, de legumes. Se a gente for olhar aqui, eu dei uma olhada ao fazer a pauta, né? A gente tem hoje 1,5 bilhões de pessoas vegetarianas no mundo, tá? E 800 milhões veganas. No Brasil, 14 milhões de vegetarianos e 8 milhões de veganos, né? Então, não é pouca gente, assim, né? É 1/7 do planeta. Pouco Pensa- mais, 1/6. Pensa, né? Porque a gente tem grandes países, né? Países muito populosos que são ou vegetarianos ou veganos, né? Então, a gente tem essa condição, né? E é bem como o Matheus falou, a gente tem uma gama de coisas, tá? Que A gente pode fez um programa com o professor Gustavo sobre a Em questão alimentação inclusiva. inclusiva, falando sobre a restrição ao uso do glúten. É uma outra situação, né? Então, isso eu não posso. Né? E aí é mais complicado porque tu realmente não pode por uma questão de saúde. Ou quem tem algum outro tipo de intolerância. Que fica muito mais restrito, mas quem é vegetariano ou vegano, na verdade, a restrição, ela tá por uma escolha e tem muitas coisas para que tu optou por consumir. É ao contrário. O penso tem que ser ao contrário. O que eu optei por consumir? Eu só realmente retirei um item, que é a proteína animal. Ponto. O resto, tudo eu posso consumir. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a diferença entre vegano e vegetariano. Pode ser? Pode ser sim. Acho importantíssimo, inclusive, né, a diferença e a definição de cada um, né? Então, começando pelo vegetariano. Vegetariano é uma exclusão de carnes vermelhas, carnes de aves e carnes de peixe, então todo tipo de carne. Mas ela é dividida em subnichos, vamos dizer assim, ou Subcategorias. Exatamente, subcategorias. Subcategorias que seriam o quê? O volacto-vegetariano, que é a qual a gente se enquadra. A gente consome, então, derivados de leite, derivados de Ovos. ovo, queijo, né? Tem o ovo vegetariano, que então seria a exclusão dos laticínios, e o lacto-vegetariano, que seria a exclusão dos ovos. Partindo disso, então, seria o veganismo, né? Que seria daí outra que a gente pode colocar um de um lado e o outro do outro. Porque o veganismo ele seria daí mais um estilo de vida. Então, ele abrange um pouco mais a visão sobre os animais. Aí a gente não precisa entrar tão a fundo nessa questão, mas o próprio estilo de vida deles, a própria filosofia de vida deles, entrega tudo, que é o que era o não consumo de nada de origem animal, o não, vamos dizer assim, tem um circo que trabalha com animais, não é frequentado por veganos. Produtos, né? Produtos testados em animais, exatamente. Roupas, couro, sedas. Vai além da alimentação. Vai além da alimentação, um estilo de vida, exatamente. Então, essas são as diferenças, vamos dizer, que estão todos no mesmo universo, mas também são subcategorias que se dividem, né? Que são... Tem o pessoal dos peixes e dos verdade. frutos do mar, que eles só comem isso, que daí é que nem tu citou ali, né? Pescetarianismo, Era uma coisa que tu tava exatamente. fazendo uma transição, né? Que daí é uma outra quem categoria. come frutos do mar, peixes, e aí só exclui as carnes vermelhas. Os animais sangue quente, no caso. Sangue quente, exatamente. Porque se a gente for olhar, o que é a alimentação, né? E o nosso historiador aqui, né? Nosso mestre historiador pode falar que, na verdade, a gente se alimenta do que a gente tinha disponível, né? A gente começa com essa... Então, em lugares onde tu não tinha a possibilidade de te alimentar com rebanhos de bovinos, suínos, né? Era próximo ao mar e tu conseguia pescar ou de rios, tu te alimentava com esse tipo de proteína. Se tu não tinha acesso a nenhuma delas, né, tu te alimentava de outras. E daí tu vai construindo uma série de situações assim, isso tu não pode, ou tu vai fazer um vínculo filosófico e religioso, ou tu vai consumir igual. Então, hoje a gente pensa, a gente olha para esses movimentos e a gente entende que a gente está dentro de um contexto maior, onde todas as nossas ações têm algum impacto no outro. Tá? E aí a gente toma a nossa decisão individual de cada um, vai lá e opta. E vocês optaram por não consumir carne,
dentro desse contexto que vocês explicaram. Mas vamos falar, então, com o nosso chefe de cozinha. Né? Já que tu excluiu um item, que é a proteína animal, o mundo é vasto e tem muitas coisas para se experimentar. Conta pra gente como é que se constrói uma alimentação Então, vegetariana. essa busca já começa numa base de estudos, né? Que hoje em dia facilita porque tem a internet. Então, tu começa estudando ali o que tu consegue suprir de proteína, levando em consideração alguns pontos principais que são... eu vou sempre olhar na minha colinha aqui, que eu fiz ela Tá exatamente certo, para é isso, isso né? aí. Nutrientes chaves que a gente tem que sempre ficar ligado, né? Que são a B12, o ferro, o cálcio, o ômega 3, a proteína, a própria proteína, né? Então a gente tem que levar muito em consideração. Vi que tu deu uma risadinha na B12 ali, porque nós temos um episódio Muito engraçado boa, uma sobre isso, história né? sobre isso. Então, são coisas que naturalmente tu vai encontrar na carne. Então, pelo nosso corpo ser construído, a gente vem de geneticamente, né? A gente conversava muito sobre isso, sendo construído com essa genética que tem essa necessidade, uma transição exige um cuidado essencial nisso, exige um cuidado nisso, pois um déficit de B12 talvez te influencie na tua cognição, na tua memória, um déficit de ferro, enfim, né? Todos esses déficits já são uma deficiência, então te trariam algum problema. Então é muito importante levar em consideração essa transição. Esses itens principais, né, que eu ressaltei aqui, tem alguns outros, né? Mas são itens principais para a gente poder levar em consideração. Mas levando em conta também que a gente consegue equilibrar com técnicas, e por isso é muito importante, a gente trabalha muito em cima daquilo que o ser humano ele é evolutivo, ele evoluiu e aprendeu técnicas, desenvolveu técnicas. E hoje em dia, com técnicas, tu consegue pegar uma jaca, por exemplo, e com um cozimento, impressão, e colocando uma defumação e os temperos certos, tu consegue pegar um crítico gastronômico, vamos dizer assim, ou um cara de alta gastronomia e quase que enganar ele, ou não enganar, porque não precisa enganar, mas satisfazer, trazer uma satisfação Tem a naquele sensação prato. de que é uma Ter carne uma e é sensação jaca. naquele prato, ou apenas vamos dizer assim, ficar contente com aquilo. Não precisa nem ser uma substituição ou parecer que é, mas sim trazer aquilo como um prato bem feito, uma textura boa. Essa é a Eu beleza, ia né? dizer, Tu não mas- precisa substituir, né? Mas aí é um debate que eu entrei na sala esses dias, que eu, enfim, como eu falei, e como a Denise comentou, eu acho que diferente das outras restrições alimentares, vocês, eu digo vegetarianos num geral, devem sofrer um pouquinho mais porque é uma questão única e exclusivamente de escolha. Né? Vamos pensar uma pessoa celíaca, uma pessoa intolerante à lactose, ela tem, aspas no que eu vou falar, a desculpa de ser uma doença. Vegetarianos, veganos, não. Então eu acho que vocês acabam sofrendo um pouco mais preconceito por causa disso. E a gente estava debatendo essa questão quando a gente estava fazendo o hambúrguer vegano lá da receita da apostila, que tu conhece. Uhum. E alguém comentou sobre, tá, mas qual é a necessidade de imitar a carne? Que é justamente a questão de que a escolha foi feita pelo não abate de animais. Até porque, né, comer envolve morte. Mas, enfim, isso não exclui, talvez, a vontade, ou a saudade, ou a necessidade, ou até mesmo o gosto da textura. E, na verdade, eu acho que que o principal não é excluir uma... na verdade, me parece que essa discussão é o seguinte: por que eu vou me privar de comer algo que eu tenho vontade de comer, um hambúrguer, só porque eu não como carne? Eu posso comer o hambúrguer. Pode Uhum. comer. Eu quero comer hambúrguer. Então, eu vou comer hambúrguer do que eu quiser comer. E tem né? muitas opções. Claro, muitas essa é a O pessoal questão. acha que tu não vai comer um hambúrguer com carne, mas se tu parar pra pensar, tem muitas opções de vários tipos de hambúrguer que tu faz que não tem a carne. Então, não... Por exemplo, eu fiz, num domingo desses, eu fiz lasanha, tá? Eu fiz lasanha fiz um prato de lasanha para mim, pro meu filho, pro meu marido, que tinha proteína animal, e fiz lasanha, a mesma lasanha, para minha nora. Detalhe, ela é vegetariana e ela é intolerante à lactose. Entende? Então, aí... Mas fiz ela... Por que eu ia privá-la de comer o mesmo que nós,
né? Então, só que ela comeu a dela. Que daí não tinha... o queijo era diferente, o leite era diferente, não tinha a carne, mas foi substituído por outras coisas. E ela comeu exatamente o que nós comemos. Porque não é porque ela optou, fez uma opção, e ainda tem essa questão da saúde, que ela vai se privar de aproveitar as coisas, né? De aproveitar os pratos. Então, acho que é muito importante a gente ter o entendimento do respeito às decisões de cada um e da possibilidade de que tu tem, de quem fez essa opção, de realmente não se privar do sabor, das experiências, das texturas e ter essas opções. Porque, na verdade, é bem isso que a gente falou. Vocês definiram pela exclusão de um item. Enquanto, normalmente, quem come carne se abre mão de todo o resto porque se baseia somente neste item. Não é verdade? Então, eu acho que quando a gente se habitua a comer só um produto, a gente acaba... Se limita um pouco, né? Traz uma limitação, considerando todo o restante. Então, tu come menos verduras, tu come menos legumes, tu experimenta menos coisas, porque tu estás acostumado e te satisfaz, a saciedade é maior com aquela proteína, né? Que nem ele falou ali na questão de imitar a carne, né? A gente teve uma experiência muito legal que eu entrei em contato com eles, eu fui divulgar um local onde faz churrasco vegano. O Picanhas Grill, né? O Picanhas Grill. Então, assim, não é só... é uma experiência muito diferente, porque a gente nunca tinha tido... Eles vêm com um espeto na mesa. Um espeto corrido. Um espeto corrido. Livre, espeto corrido, estilo tradicional. Várias opções, né? Tem maionese, tudo que tem lá é vegano. E, tipo assim, a pessoa diz, mas tu vai ser vegano, vegetariano, come comida sem gosto. Cara, não tem nada a ver com isso. Nada a ver mesmo, assim, as coisas são... Tu vai usar o mesmo tempero, tu vai... Na verdade, o que é o churrasco? A gente teve essa discussão agora há pouco, quando a gente gravou o episódio Churrascos e Defumados. O churrasco é o defumado. Então, tu vai defumar o teu legume, tu vai defumar o teu cereal, tu vai... Né? Hoje em dia o mercado traz opções, né? Com malhas de glúten, com várias opções com esse mercado do plant-based. Então, né? Ai, que bonito. Já melhorou, já. Então, traz muitas opções para esse mercado. Hoje em dia a gente consegue partilhar de momentos como um churrasco com a família, um camping, um acampamento, enfim, e colocar na grelha, claro, a nossa grelhinha de um lado, a grelhinha dos outros ali, para não misturar muito, mas colocar algumas linguiças. Tem até linguiça parrilheira vegana, então linguiças parrilheiras, cogumelos, uns brócolizinhos. Então a gente consegue compartilhar também de momentos que são culturais da nossa cultura, do nosso estado, né? Que também traz vamos dizer assim, uma barreira, né? Porque, e agora o churrasco? Como é que vocês vou te convidar pro churrasco? Sempre sai isso. Convida que eu levo a minha carne. Mas daí vamos fazer o quê? O que vocês comem? As pessoas ficam assim, tipo, apavorado, o que come? Basicamente é a mesma coisa, só que nem o Matheus falou, antigamente a gente não encontrava no mercado, né? Hoje em dia tu chega no mercado, tem uma parte lá no mercado que é vegetariano, tem vários tipos de coisa lá que tu pode estar incluindo. E é o que tu falou, é não excluir a experiência, né? Então, por que os caras vão inventar uma churrascaria vegana? A pergunta que eu gostaria de fazer é, por que um vegano não pode ter a experiência de um espeto corrido? Né? Isso aí. Então é bem nesse sentido, até porque, de novo, é mais fácil. Eu me coloco por mim, eu às vezes vou ali, preparo meu bifes e era isso. Não, e o bife tu pega pronto ali no mercado, né? Exato. A gente faz o nosso próprio bife, então a gente faz, congela e deixa ele prontinho. Tem uma construção maior, né? Então isso também que é o interessante, é como, além da criatividade, a técnica é muito importante nisso. Porque que nem o Matheus trouxe ali, a gente precisa fazer substituições nessa tipo de dieta. Então onde eu vou encontrar proteína? Onde eu vou encontrar B12? Né? Onde eu vou encontrar, deixa eu ver tua cola daqui, ômega 3, que não seja é bom, né? Que não seja no salmão ou, né, comprando top term. Linhaça, aí a gente vai difundindo para uma outra vertente, né? Para outras fontes, né? Que também tem, isso expande o conhecimento dos nossos recursos, talvez da região, talvez que tenha disponível no mercado. Tu acaba que tu trabalha muito mais a sociobiodiversidade do lugar. Tu não fica amarrado àquele único... Que aí a gente volta àquilo. O que eu comecei a consumir? Aquilo que era local. Por isso que algumas culturas são veganas, outras são vegetarianas e outras não. Exatamente, que é justamente agora o momento história do dia, né?
Que é justa... Palavra do especialista. É, que é o que justamente alguns... Aí Bourdieu vai falar na distinção que a gente se alimenta, apesar de sermos onívoros, a nossa escolha é basicamente por aquilo que está mais fácil pra gente. Seja facilidade econômica, facilidade geográfica, etc, e etc, né? E também tem um historiador brasileiro, Henrique Carneiro, salvo engano, que ele vai falar que as dietas vegetarianas, elas estão ligadas num primeiro momento a conceitos religiosos e não a questão de, digamos assim, De consciência social. consciência social barra animal, que vão começar a transformar, por isso do volume muito grande, né? Principalmente países como Índia e China, que não obrigam, mas tanto o taoísmo quanto o hinduísmo, eles induzem a essa questão, né? Que vai estar ligado nessa ideia de que eu preciso estar de bem com o todo, né? Para poder ter uma vida plena e etc, né? Mas isso é bem bacana e é o que vai mostrar justamente isso, tirar esse comodismo, essa facilidade, e vai acabar propiciando justamente o que? A sociobiodiversidade do lugar. Eu não preciso me alimentar única e exclusivamente de gado, ou de ovino, frango, etc, sendo que o próprio meio que eu estou inserido me coloca ou me dá formas de eu fazer essa substituição. Óbvio, demora um pouco mais, precisa um pouco mais, nos custa um pouco mais no sentido de tempo, né? Mas, parando para pensar que logo, logo, né, a carne vai se tornar cada vez mais um produto de luxo, por série de questões, que eu acho que não vem ao caso a gente entrar, mas de como a gente já pode começar a procurar essas substituições, até por uma questão econômica mesmo. É, porque o pessoal acha que é caro, mas é muito mais barato hoje em dia tu se alimentar de uma forma sem carne do que com carne. Dá mais trabalho, mas é Dá mais mais barato. trabalho. Mais trabalho, mas é mais tu barato. tem os legumes, tudo, e tu acaba vendo que tu gasta muito menos, né? Do que tu estar comprando carne, comendo a carne em si, né? Aí a gente pode atrelar a um ponto saúde, né? A um ponto baseado em estudos mesmo, né? O que reduz ao risco de doenças crônicas. Então, doenças cardíacas, doenças diabetes tipo 2, doenças tipo de alguns cânceres, que são provenientes de alguns tipos de ingestão de alguns tipos de carnes, que se tu tem algum tipo de, vamos dizer assim, facilidade para desenvolver aquele tipo de predisposição para o câncer, aquilo vai alimentar de uma forma diferente. Então, atrelando a essa forma de saúde, tu constrói no teu organismo, com fibras, com toda essa levada, toda essa pegada, uma saúde mais consistente, vamos dizer assim. Tu consegue talvez também controlar ou manobrar um risco de saúde de uma forma mais eficaz, mais tranquila, né? E natural. Vamos falar de business. Tu, então, que pilota aí, que é o chefe de uma pizzaria e tem um vasto conhecimento, porque realmente tu te capacitou para isso. Olhando para os pedidos, né, a chegada, como que tu enxerga o crescimento deste mercado? Então, a gente sabe que tu aos poucos vai introduzindo no próprio cardápio lá da pizzaria sugestões, né, veganas, vegetarianas, mais vegetarianas no caso, né? Ampliando, então, a experiência do cliente que não tem contato, é uma porta de entrada, né? Então, talvez essa substituição para o cliente que, teoricamente, ele chegaria, ele pediria algo que teria proteína animal, mas tu dá opções e talvez ele nem se perceba pedindo um prato, né? Pedindo ali uma pizza ou alguma sugestão tua que não leva a proteína animal. Tu percebe um aumento? Como é que tu tem visto esse movimento? Um mercado em expansão, então ele já é, né, hoje em dia reconhecido como um mercado em expansão no mundial, né? Ele vem crescendo muito, então tem muito mercado para isso. Hoje em dia eu acompanho bastante pizzarias veganas para obter bastante conteúdo ou dicas de queijos veganos, para poder trazer uma marguerita no mesmo conceito de uma marguerita com mussarela de búfala, a tradicional, né, a VPN,
trazer a mesma experiência. Então, hoje em dia, tem uma busca, tem um crescimento, e a gente entende o tanto que é exponencial esse mercado. Porque até se tratando de novos cozinheiros, é um mercado a se buscar, porque é desafios. Tu vai se desafiar a desenvolver técnicas novas, apresentar técnicas novas. Às vezes tu trabalha com brócolis, o comum que a gente conhece, mas o brócolis ramoso ele te entrega um pouco mais de nutrientes, ele te entrega um pouco mais de coisas. Então, tu usando com a técnica certa, tu consegue entregar uma coisa mais complexa, com mais complexibilidade de nutrientes, com mais aminoácidos, com mais coisas. Então, tu abrange mais uma alimentação com, como que eu posso te dizer assim, mais complexa, né? Nesse sentido. Completa até mesmo. Completa, mais completa, exatamente. Eu tenho alguns sabores que eu criei pensando nisso, vamos dizer assim. Um exemplo, vou te dar de uma pizza que ela corre um pouco longe da pizza rossa, que a gente fala que é o pizza com molho vermelho, é uma pizza bianca. Então eu já comecei mudando o aspecto do molho dela, coloquei uma base de nata, uma cama de parmesão de alta maturação, cogumelos confitados, tomates confitados, alho poró e mussarela de búfala. Então eu Pode mandar essa pro almoço. essa pizza se chama Kogu Cereja, é uma pizza que ela... Eu falando, talvez, já deu um pouquinho de vontade, mas tu vendo, tu olha assim, nossa, que universo de cores, de valores em cores, sabe? Tu vê que ela é toda vívida, ela te dá vontade. E depois tu experiencia o umami que o professor pode falar, o sabor umami que ela entrega, que o professor pode falar um pouco mais sobre a complexibilidade do quinto sabor. É um sabor que realmente tu encontra mais, tem mais naturalidade de encontrar no setor da proteína de carne, mas tu consegue também entregar. Então, tu tendo esse conhecimento, trazendo com técnicas isso em sabores, ainda mais incluindo no mundo das pizzas, tu consegue trazer a inclusão para o teu mercado e, sendo um mercado exponencial, trazer esse público. Ao invés de 5 amigos onde teriam um vegetariano que, mas não tem nenhuma opção para mim, não, ele vai lá, vai ser bem servido, vai participar do momento, vai confraternizar com o pessoal e vai ser bem atendido, vai sair satisfeito, né? Então é isso que a gente visa muito em questão de aspecto profissional, em aspecto de pizzaria, né? Em criação elaboração de cardápio, né? É um ponto que você falou que conversou com o Léo, é um ponto que eu e o Léo, a gente apresenta muito, ele me apoia muito, né? Talvez as pessoas que estão assistindo esse episódio ainda não tenham visto o que a gente entrevistou o Léo, que aí a gente abordou o Comidinha de Boteco. Se tu não viu, tu volta lá e assiste. Mas o Beco, que é onde o Matheus trabalha, é um dos empreendimentos do Léo. Então, é disso que ele está falando. Leonardo. Isso aí. Eu falei, né, pra ele, não sei se eu comentei, acho que o Matheus também, eu estar aqui, ter conhecido vocês, ter conhecido o Universo Senac também vem de um incentivo dele. Então, ele é muito aberto. Você sabe, hoje em dia ele tem uma Bodega del Toro, que é a parrilla, que é uma totalmente parrilla, carne. bem Mas o eu oposto. acho muito legal isso dele, sabe? De abrir, de incentivar, de dar voz a esse público, de abrir o espaço, né, para a gente poder implementar cada vez mais esse universo. Falar com a Gabriela. Então, tu deu o exemplo ali que eu achei bem legal. Tem uma churrascaria pro churrasco vegano, pro churrasco vegetariano, na verdade. Pensando como cliente, né? Então, o Matheus falou muito ele do outro lado, ele como business ofertando para esse público. E para ti, para vocês, quando você sai, então tu deu um exemplo, aonde mais a gente consegue ir e quais são as opções? Tu percebe que há um movimento para abraçar essa opção? Sim, na verdade, hoje em dia melhorou bastante. Antigamente, tu não tinha muita opção. Realmente, tu comia aquilo que tu fazia. Hoje em dia, tu chega nos Tu lugares... acabava nem saindo porque não tinha tantas opções. Por exemplo, hoje em dia, tu vai em algum local, é muito difícil eles não ter uma opção vegetariana pra ti. Entendeu? Eles já estão vendo que se eles deixam sem, talvez... vamos sair num grupo de amigos. Tem uma pessoa que é vegetariana. Eles não vão ir lá. Porque não tem uma opção para aquela pessoa. Sabe que olhando, fazendo um recorte, eu quero que tu continue, mas falando da minha nora, tá? Se a gente for olhar em grandes tem algumas redes de fast food, por exemplo, que não tem. É impressionante, não
tem opção, nem vegana, nem vegetariana, né? Então, isso já te proíbe, se tu vai sair e tu tá fazendo um passeio no shopping, ou tu tá na estrada, né? Indo de um ponto a outro e tu quer parar, ali é um lugar que tu já não para, né? Então, quanto te fecha portas. E é uma pessoa só estando na tua família. Tu Não, percebe? é uma pessoa, de vai fazer 4, vocês uma não pessoa parar lá. não para mais, não Realmente. entra naquele lugar. Realmente, e a gente fala bastante, né? Eu trago ali bastante no meu perfil, que eu faço as minhas divulgações, quando a gente faz receitas, quando a gente faz coisas, porque é uma opção. Às vezes a pessoa come carne, mas vai gostar muito daquela opção. Então, é bem difícil essa questão de estabelecimentos. Tem gente que já evoluiu e tem gente que tá parado no tempo. Que nem tu falou, vai acabar perdendo 4 pessoas, né? Por causa de uma. Então, é sempre muito bom ter pelo menos 1, 2 opções para a pessoa escolher, né? Mas hoje em dia tu encontra. X, a maioria tem. Restaurantes também, tem locais que tem proteína de soja hidratada, temperadinha, que seria no lugar de um guisado, né? Então, hoje em dia subiu bastante, sabe? As opções de locais para comer, sabe? Até no mercado. Antes tu não encontrava nada no mercado. Hoje em dia tem uma parte lá especial que tu vai lá e tem várias opções de coisas para te comer, né? Que, na verdade, não deveria ser tratada como uma parte especial. Isso aí. Esse é o grande ponto, Isso, né? Isso aí. É porque se a gente for olhar um cardápio, a gente tem ali, ó, o cardápio, né? O cardápio normal. E aí tem assim, opção vegetariana, opção vegana, opção kids. Então, assim, tu já tá excluindo, né? É como se eu dissesse, esses clientes, a gente até vai atender vocês, mas, por favor, não traga crianças. Por favor, não traga, não venha aqui, né? Então, o quanto isso é limitante para um negócio que vai atender o público em geral, né? É justamente o ponto que eu queria entrar contigo ali, com a tua visão sobre marketing e divulgação, que o Matheus comentou, né, e vocês também, que como é que tu fez a divulgação ali dessa churrascaria vegetariana, e eu ia comentar como é que eu comunico para o público que não conhece ou até ignora essas questões, o próprio empreendedor, como é que eu posso comunicar que isso é uma coisa rentável e que eu posso vender essa opção não como excludente, sim incluindo e oferecer para quem não compartilha desse estilo de vida. Considerando que essa é a tua especialidade, Exatamente. não a do Matheus. É aí que eu ia falar. Eu já vi o Matheus fazer isso com o rei da feijoada. Não, o Matheus faz... Ele aprendeu, né? Ele conseguiu convencer o rei da feijoada a fazer uma feijoada vegana. Então eu sei que ele consegue, né? Mas eu queria, desse ponto de vista do marketing, como é que eu comunico que a minha marca ela não vai excluir esse público e sim vai incluir esse e até mesmo o público que não segue a linha do vegetarianismo e do veganismo? Às vezes eu acho que é tu nem focar tanto no eu tenho isso. Aí tu já tá, né, que nem ela falou ali do cardápio. Então, convidar pessoas para ir até o teu local que comem, que nem foi o meu caso lá no Picanhas Grill. Muitas pessoas que me seguem... Tu imagina, o nome é Picanhas Grill. Exatamente, é uma coisa muito diferente. Tu nem imagina. A gente foi pesquisar, a gente achou, nossa, que interessante. Então, eu acho que essa questão, assim, de tu não excluir, dar a opção e trazer alguém daquele público. A maioria do meu público come carne. Mas muita gente me chamou e disse, nossa, Gabi, mas como assim? O meu pai come carne, né? Hoje em dia ele se restringe a mais carnes brancas e peixes. Mas ele disse assim, tô aqui em Porto Alegre. Onde que é aquele negócio que tu foi lá? Eu quero experimentar. Porque as pessoas ficam com curiosidade de saber o que é. Porque tu olha uma carne. Tu olha lá no espeto, é realmente uma carne. Então, eu acho que essa questão, assim, de trazer, eu acho que é não excluindo e mais botando ali no meio. As pessoas vão começar a vir até o teu local. Fazendo uma flexibilidade de público, vamos dizer assim. Hoje em dia tem também categorização, exatamente. Flexitarianos, que seriam pessoas que são mais flexíveis a aderirem à alimentação vegetariana, mas sem excluírem totalmente a carne. Então, abrangindo mais esse universo do vegetarianismo, dando mais espaço para isso. E eu acho que trazendo isso para os nossos cardápios, trazendo isso para a nossa realidade de restaurantes, é isso que ela está dizendo. Essa questão de flexibilizar, flexibilizar o público, flexibilizar para te saber que tu
vai ter aquela opção, mas a gente tá te trazendo outro conhecimento, tá te trazendo outra vertente, na vamos verdade, dizer assim. comunicar que tu faz, mas não dizer que aquilo é Diferente. algo, não só diferente, mas algo assim, eu tô dando uma chance pra vocês, Isso, sem uma entendeu? oposição. Aquilo que a gente tá isso, tentando isso fazer aí. aqui, sem trazer uma oposição, assim, não, sem é dizer isso assim, ou cara, isso. olha, pra não deixar vocês na mão, eu vou fazer um Isso, prato, isso aí. entende? É comunicar, mas não deixar Não deixar, explícito, né? não Não, é nem deixar, é realmente, eu acho que quando as pessoas entenderem que o mundo o mundo existe porque a gente tem opções. Uhum. Uma vez me verdade. chamaram pra mim fazer uma divulgação do local que era só de carne. Aham. Só de carne. Eu pensei, o que eu vou fazer lá? O que ele quer com isso me chamando? Eu não aceitei o convite, na verdade. Porque ele falou assim, não, a gente vai fazer um hambúrguer especial pra ti. Daí tu vem aqui, faz a divulgação, a gente faz um hambúrguer, né? Daí eu fiquei pensando, mas não faz sentido, não tem nada a ver eu estar lá dentro de um local divulgando só porque Algo eles que eu fazerem... não... Não, e se alguém chega lá, daí vai ser algo que foi feito exclusivamente. É que nem a gente tava falando nessa questão ali, né? É que Então- acaba que o exclusivo acaba que meio que exclui, né? Isso. É no sentido de especial que eu quis dizer, era justamente do não tratar como algo exótico, Exato. mas tratar como algo. O nosso cardápio não inclui opções vegetarianas. Aqui come de A a Z, porque senão fica aquela coisa que nem eu digo, eu tenho até amigos nas que são. pizzas é fácil, Eu né? gosto de vegetarianos, eu tenho até amigos que são. Tem até amigos. Nas É. pizzas, por exemplo, é algo que é a gente fácil, se dá bem porque tu- contigo, né, Matheus? Super. Tu abre o cardápio ali e não vai ter, assim, pizza especial, que é pizza vegetariana. Vai ter as opções. Vai ter a pizza com burrata, vai ter a marguerita, vai ter a queijos. Tá ali no meio do cardápio. Então, É que é muito legal quando tu pega um cardápio e tá assim, ó, pizzas. Tem 15 tipos de pizzas. E daí do ladinho de uma pizza tá só escrito assim, ó, 100%, né, Isso, vegetariana. é. Só aquele né? símbolozinho, Só aquele símbolo. o Vzinho Quer com a dizer folha assim, ó, verde. ou seja, quando tu vai ali, tu sabe quais as que, né, tu tem todos esses tipos, ela não tá, não é uma opção à parte, não é algo que tá te categorizando, é algo que tá te incluindo. E daí não tu só a pode, eles, ele até tá quem só quer te experimentar. informando Isso qual aí. é a que é a melhor opção pra ti. Na Isso verdade mesmo. é isso. Se for tratar a culinária italiana, por um exemplo, né? Tu não precisa... essa parte é vegetariana. Uma boa parte Parte é. é. E ninguém A fala maior que é. parte de Exatamente. Exato. A gente ama É, comer uma esse é o massa molho ponto. sugo sem uma proteína, entendeu? Então, coisas que realmente já estão ali, né? Dessa forma Um risoto de introduzidas. queijo. Exatamente. E às vezes se a tem- gente traz um título, intitula, aí que traz essa barreira, traz essa distância, né? na verdade, eu acho que é mais aqui, né? Aqui no Rio Grande do Sul, porque é churrasco, o pessoal... Então, o pessoal tem um pouco a mente fechada sobre isso. Por isso que quando tu diz assim, sou vegetariano, mas o que tu come? Né? Porque aqui o pessoal, pra eles, é carne. Uhum. Tu tendo arroz e um pedaço de carne, tu comeu. Então, acho que é mais essa questão daqui do local, né? Onde a gente vive. Mas eu creio que lá pra fora, outros locais, já deve ser bem mais tranquilo, que nem ali a gente separou, né, amor? Uhum. Que são as zonas azuis. Isso, a gente trouxe baseado, ontem a gente deu uma estudada e conversamos sobre, e foi o que mais chamou a atenção nesse sentido. Eu não conhecia, não sei se é do conhecimento de vocês, das zonas azuis. Zonas azuis... Só de estacionamento. Só de estacionamento. Só do parquímetro. Então, zonas azuis seriam lugares onde já comprovado a longevidade, ou seja, vivem mais As pessoas com mais vivem saúde. mais Exatamente. Em função né? da sua Mais alimentação. saúde. E qual que é a base de alimentação deles? Vegetariana. Então, tu consegue tirar por esse contexto até regional e cultural nosso, que existem outras culturas que foram baseadas nessa alimentação, que vem de uma longevidade, vem de uma qualidade de vida muito influente, muito influenciadora, e que pode ser um dado impactante, né? E para mim, eu falei para ela, na minha pesquisa... Foi o mais para também legal. não estar falando besteira, Tem foi o mais legal Tem um que eu documentário, achei. né, na Netflix que aborda exatamente essa história e esse mapeamento. Convido vocês a assistirem, viu? É bem legal. A gente fez também um episódio com a Andrea, Com a né? Andrea, lá da Agrofloresta. Da Agrofloresta, então ela também abordou bastante essa problemática, né? E a questão que eu não sei se vocês chegaram a consultar, mas a diferença entre consumir daí na alimentação de vocês produtos 100% orgânicos,
né, sem nenhum tipo de tratamento, o quanto isso impacta, então, que é trabalhar com fornecedores regulamentados, né? Como é que tu enxerga isso, Olha, Matheus? alimentação ou produtos de origem orgânica, para mim, até é um ponto que, vamos trazer um ponto particular nosso da banana, né? Que ela gosta muito da banana prata. E aí eu vou pegar orgânica e ela, não, mas orgânica não, por isso, por aquilo. Falei, cara, é um produto feito sem aditivos, totalmente natural. Todos os produtos que eles utilizam ali para controle de praga, para crescimento, são todos extraídos de fontes naturais. Então isso é proveniente de natural, é o que a gente vive. Então por que não? Entendeu? Eu trouxe uma barreira que tem entre um casal de uma banana De um produto. orgânica. Exatamente. Então, tu indo tu expandindo mais o teu conhecimento, tu pesquisando um pouco mais, tu vai ver o quanto que é benéfico à nossa saúde, o quanto existem, daí voltando naquelas doenças crônicas, nas partes de doenças que são provenientes de agrotóxicos, que são hoje em dia é muito pertinente em toda a nossa agricultura, em toda a nossa pecuária, em todo o nosso sistema aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma visão que eu considero também um mercado exponencial, considero também que teremos uma transição para esse lado, porque hoje em dia a gente entende a necessidade, né, de visar esse lado aí, pelo decorrer das nossas estatísticas. Um matemático começa a calcular muito, ele entra em surto, porque ele sabe daqui a um tempo o que pode que vai acontecer com a nossa acontecer, com saúde, com o certeza. nosso planeta Terra, né? Então isso é bem importante. Pessoal, quero contar para vocês que terminou o programa. 1 hora de conversa aí, praticamente. Foi 15 minutos. Viu como rápido. muda um pouquinho já É a verdade. perspectiva quando a gente tá Habitua. habituado, né? Verdade. Como é que foi para ti? Super tranquilo, acho que como eu já sou acostumada a falar, então foi bem, bem tranquilo mesmo. Eu queria muito que tu deixasse um recado pro pessoal que tá nos acompanhando. Deixa tuas redes. Então, eu tenho 2 perfis, né? O perfil que eu vendo moto e o perfil que eu faço divulgação. Então, o perfil onde eu vendo moto é Gabriela Honda CXS. Então, eu vendo moto aqui na Comoto, pertinho. E o meu perfil pessoal, então, é Gabriela Viganó P. Ali eu falo sobre minha alimentação, sobre os treinos, que às vezes o pessoal acha, mas fica fraco, tem todo esse preconceito em cima. Então, ali eu cito bastante coisas que eu como, exercícios... E trago a vida ali num geral, né? Então, eu convido o pessoal a seguir lá. Bastante receitas, ideias receitas, também. A ideias, gente faz né? os hambúrgueres semanais pra gente ter, né, à disposição. Então, ela sempre posta lá algumas receitas. Eu vou fazendo, faço um mise en place, ela tira uma foto. A gente faz, vai né? entrando Ainda bem que tu faz um plástico, hein? Ah, viu? Olha aí, ó. Aprendeu bem, Aproveita né? que vai fazer o hambúrguer e já traz pro pessoal, né? conteúdo. Porque às vezes, hoje em dia, a gente para e olha as crianças, né? Muitas crianças já nascem. Pode ver o pai e a mãe come carne, mas a criança não quer comer. Não quer comer. A Então, gente ali... gente tem lá no nosso time, né? A Rosinha, filha da Carol. Assim. Ela tá com 3 anos para 4 e ela não... Elas optam por não comer. optou Já por não comer. E tu, querido? Então, eu primeiramente vou agradecer vocês aí novamente, né, pelo convite, ainda mais para expor um assunto que é pessoal, né, e muito importante, considero muito importante. Agradeço ao próprio universo ter proporcionado uma oportunidade, né, de propagar essa vamos tratar como cultura, esse pensamento, esse estilo de vida também, né, não como vegano, mas um estilo de vida também. Mas super tranquilo, sempre muito bom conversar com vocês, um papo muito, muito leve. Gosto desse cara aqui porque é uma enciclopédia mestre. meu Fala, mestre, sim. né? Esse cara é uma enciclopédia da gastronomia, é uma enciclopédia das técnicas e tudo mais. E nesse mundo é necessário atribuir muitas dessas coisas de técnicas, de sabores. Finalizando, uma frase de impacto que talvez seja exatamente o que é esse universo. Os vegetais, eles são uma tela em branco. E os ingredientes, os temperos são as tintas, são as estrelas. Então, vai da gente, com o nosso conhecimento e com a nossa vontade, querer fazer mais deles, querer entregar mais deles. Fizer bem feito, vai sempre abranger carnívoros, vai sempre ser bem apresentado e sempre bem visto por todos os públicos. Muito bem. Deixa teu @, aí pro pessoal te procurar. E fala também o da pizzaria, né? Ok, então eu estou ali na Beco, a Beco Fábrica, é o @Beco Fábrica.
2 Cs? 2 Cs, Beco Fábrica e Fábrica com 2 Cs também. Eles colocaram 2 Cs nas duas, acho que não tinha o login na hora. E o meu @, então, Matheus Style, o S do Style e do Matheus é o mesmo, então Matheus Style Pizzaiolo. Matheus Style Pizzaiolo, ali eu divulgo todos os meus cardápios novos, minhas técnicas, meu dia a dia de pizzaria, enfim, quem gosta de bastante de cozinha, quem gosta, ainda mais esse público desse podcast, né? Quem gosta de acompanhar, fica à vontade, quiser chamar lá, sou bem aberto à questão de troca de conhecimento, então, pô, eu sou de um universo aqui, quer conhecer mais até sobre esse universo do vegetarianismo ou das pizzas, chama lá, a gente conversa, bem aberto a tudo isso, então só procurar que a gente está à disposição. Show de bola, então... Bom, pessoal, mais uma vez um prazer conversar com vocês. Esse assunto que, para mim, é muito interessante justamente porque agrega bastante ao meu conhecimento e também é algo que a gente precisa conversar sobre até para quebrar algumas barreiras, alguns preconceitos e etc. E me despedir, né, dizer que esse episódio foi bem bacana e dizer para vocês me procurarem lá no Senac Caxias do Sul, @Senac Caxias do Sul, ou no @Troglio36, lá eu reposto as coisas dos alunos, mas sigam a gente nas nossas redes sociais, no Senac Caxias, lá fiquem ligados na programação de cursos, muita coisa nova chegando, muita coisa boa chegando. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac aqui de Caxias do Sul. Tu me encontra no @Senac Caxias do Sul, onde tu também encontra todo o portfólio de curso. A gente vai ter uma oficina bem legal aí para quem quer começar pelo básico, que é a de saladas. Saladas e sucos, né? Saladas a gente vai ter, porque para tu começar, né? Acho que o básico ali tu já tem um... Mas eu acho bem importante a gente trabalhar quando na oficina de hambúrgueres ter o hambúrguer vegano também, não pode ser Inclusive, só, né? Tem, né? Tem. Então, a gente tem um portfólio ali que está bem amplo de opções. Eu também gostei bastante de ouvir vocês dois, tá? Não te conhecia, foi um prazer te conhecer. prazer. O Matheus é prata da casa já, quase, né? Tá quase professor já. Verdade. Eu Com acho que ele saudade já... tô Na com verdade saudade. já é, né? É, ele já fez o selinho ali dos cursos, inclusive fora da área, né? Porque aquele curso de drones também tu Sim, aproveitou é super, verdade. né? Super. Super. Nossa. Gostou Então, bastante. é muito legal quando a gente vê um aluno que faz que volta e continua aproveitando tudo que a gente tem para oferecer como desenvolvimento pessoal e profissional. É muito legal. Então, essa dupla aqui, hoje vocês fizeram muito bonito aqui. Muito Obrigada. bonito. Muito obrigado. Então, te convido a conhecer um pouco mais dos episódios anteriores aí do Mudando Vidas, o podcast de gastronomia do Senac do Rio Grande do Sul. E nos acompanhar nessa temporada. A gente está só começando, tá aquecendo, né, Matheus? Estamos recém no 7º, 8º? É, acho aí, que é o por aí. 7º, 8º de 30 episódios dessa segunda temporada. E tem 30 episódios da primeira para te consultar ali e ver como que a gente abordou o ecossistema de gastronomia da Serra Gaúcha e do Rio Grande do Sul. Se tu quiser ver o meu conteúdo também é @Denise_Sefrin. Eu reposto tudo que a gente faz do Senac e mais. Um grande abraço e até o próximo.